Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de oração, de bênçãos, de paz. Se conosco, Senhor, para que estejamos cada vez mais contigo. Agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, pelo corpo que nos beneficia, pela família que nos envolve com carinho, os amigos que nos auxiliam na marcha. Senhor Jesus, nós te suplicamos que esteja conosco nesse momento de súplicas, de intercâmbio com o mundo espiritual. Que os espíritos amigos, representantes da tua palavra, do teu evangelho, estejam conosco em nossos lares e que a mensagem da manhã possa significar o medicamento que tanto necessitamos, o conselho que nos auxilie na descoberta, ampliação da nossa consciência, que o ambiente possa ser prodigalizado pelo atendimento espiritual a encarnados e desencarnados. Ser bendito mais uma vez, Senhor, e assim te pedimos a autorização para iniciar o evento da manhã. Obrigado, Jesus. Gênese no lar, mais uma manhã a nos felicitar. Hoje, dia 16 de julho do ano de 2021, é o nosso encontro 378. Você que está chegando agora, quiser conhecer o trabalho, acesse o canal Gênese. Todos os eventos anteriores estão disponibilizados na playlist desse nosso Evangelho da Manhã. Tema para o nosso encontro: Muralha do Tempo. Nós vamos agradecer a mensagem consoladora do Espiritismo, que nos visita, trazendo Jesus para pertinho da gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ele disse, que eu vos aliviarei. E ele tem nos aliviado e há de nos aliviar, nos oferecendo ferramentas, dentre elas o conhecimento, para superarmos os limites, a ignorância, e empreender o projeto da educação espiritual. Amigos e amigas, estudando com Kardec nas manhãs, nós só temos que dizer muito obrigado, Senhor. Atualmente, temos trabalhado com o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Os tempos são chegados. Kardec abre o nosso evento afirmando: somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Regeneração, gerar a nova humanidade, substituindo egoísmo e orgulho pela caridade, fraternidade, solidariedade. As instituições do velho mundo não farão mais sentido nesse novo mundo. Pois bem, amigos, a geração nova. Hoje nós vamos dar prosseguimento, trazendo o item 30º. Peço licença
para fazer a leitura, convidando você para nos acompanhar. O texto diz assim: nós presenciamos essa transformação. O conflito que resulta da luta das ideias contrárias, que procuram se implantar, umas marcham com a bandeira do passado, outras com a do futuro. Caso se examine o estado atual do mundo, reconhecer que, tomada em seu conjunto, a humanidade está longe ainda do ponto intermediário, onde as forças se contrabalançam, que os povos considerados isoladamente estão a uma grande distância uns dos outros nessa escala, que alguns tenham chegado àquele ponto, mas que ninguém o tenha ultrapassado. Não obstante, apesar disso, a distância que os separa dos pontos extremos está longe de ter a mesma duração. E uma vez transposto o limite, o novo caminho será percorrido com uma velocidade tanto maior, quanto a quantidade de circunstâncias ajudarem a superar os obstáculos. Assim, se realiza a transformação da humanidade. Sem a emigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, que não devem voltar, ou que só devem voltar depois de melhorados, a humanidade não permaneceria indefinidamente estacionária, porque os espíritos mais atrasados evoluem também. Mas seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. Ficamos por aqui. Pois bem, amigos e amigas, você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo. Um percentual maior já está acompanhando o desenvolvimento do assunto. Para que você não fique sem saber o que está acontecendo, Kardec vem nos mostrando o que está acontecendo no processo da evolução, da transformação anunciada, conforme a primeira frase lida. Nós vivemos um instante maravilhoso na história planetária. Grandes mudanças. Pois bem, temos visto que no processo das transformações, as dificuldades são naturais. E de uma forma simples, ele vem elucidar, para efeito didático, que os conflitos surgem, pois são resultado da luta das ideias contrárias que procuram se implantar. Então nós temos que vencer essas barreiras, o preconceito que trazemos, a condição acomodatícia, a lei do menor esforço, uma vez que mudar dá muito trabalho. Bom, temos visto também que existem espíritos que estão interessados no progresso e outros não. Por isso, a marcha do progresso ela é lenta. Se dá no tempo, de acordo com a misericórdia que oferece as circunstâncias. Mas há, em determinados períodos, vamos dizer assim, um impulso ordenado pelo alto
faz com que os homens abram os olhos e deem passos um tanto quanto mais direcionados para os objetivos. Então nós vimos anteriormente, e vai aí uma revisão para quem está desde o início, que existem alterações sob o ponto de vista físico e moral. Estão recordando? É o segundo item desse mesmo capítulo. Flagelos destruidores, doenças, pestes, para falar sobre o ponto de vista físico. No âmbito moral, as revoluções que são sugeridas sobre o ponto de vista do pensamento, promovida por espíritos que representam a vontade do alto. Com isso a gente constata que em todos os lugares do planeta, todas as tradições receberam estes emissários. Os profetas antigos, os líderes religiosos, a filosofia. Observemos os períodos clássicos, quando remontamos à Grécia. Quantos espíritos viveram naquele período que deixaram legados prestimosos, transcendentes, e até hoje sugerem reflexões. A definir que a revelação divina é multifacetária. Ela vai sendo enviada para a humanidade como uma chuva que vai auxiliando na preparação do ambiente, em todos os sentidos. Mas depois da chuva, nós temos que enfrentar o que ela nos deixou como legado, para receber novas chuvas depois. Fazendo uma comparação com as estações, com o movimento climático. Então, a evolução é cíclica, ela é complexa, e nesse tema que Kardec vem apresentar, as ideias contrárias sofrem abalos, para que elas possam se adequar às novidades. Então nós vimos, com muita tranquilidade, que existe a teoria que, na verdade, explica e dinamiza o processo, que é a emigração e imigração de espíritos na Terra. Porque se depender apenas dos que estão aqui, o processo é muito, mas muito lento, face ao grau evolutivo que encontramos no planeta Terra. Então, os homens desencarnam, espíritos retornam. São os homens que deixaram a Terra antes, foram para o mundo espiritual, receberam benefícios, ensinamentos e retornam para emular, para inspirar os que estão aqui. Vimos também que os retardatários, que realmente impedem o processo deliberadamente, eles são chamados para experienciarem em outros cenários, outros mundos, para poder ou readquirir a condição de voltarem para a Terra em futuras reencarnações e encontrar um cenário bem diferente do atual, ou vão viver em outros planetas, outros mundos. Lembrando que o universo é infinito para a gente medir, e não seria possível, ou não teria sentido vida apenas no nosso planeta Terra. Certinho? Pois bem, então, estamos vivendo uma fase de muitos debates, de muitas batalhas, mas que vão, vamos dizer assim, complementando, vão contribuindo
todo um processo de construção. Não é mesmo? Então, observemos. Atualmente, a humanidade está muito longe de um ponto intermediário. O que Kardec está dizendo? Que existe uma faixa de tempo e espaço que intermedia o mundo antigo com o mundo novo. O mundo da regeneração é uma faixa de tempo intermediária. Não é definitivo. Então, observe, a gente fica sonhando, poetizando, verso, prosa, mundo de regeneração, como se fosse o perfeito. Não, não. É intermediário. E a gente ainda estamos, vamos dizer assim, caminhando para chegar lá. E não é simples, porque, como nós temos percebido, existem dificuldades gigantescas. Quando a gente observa, eu gosto do exemplo diário, prático, para a filosofia não ser descolada do dia a dia. A gente, naturalmente, acompanhamos os noticiários, porque nós estamos vivendo uma faixa de tempo que somos corresponsáveis. Então a gente não pode ter não deveria ter uma vida alienada. Quando deparamos com a tendência midiática que é vender as imagens negativas, porque é o que dá retorno no mundo contemporâneo. Imperfeição, guerras, problemas graves. O percentual de notícias boas, observem, é muito pequeno. Quase que para despistar, ou para dar vamos dizer assim, um incentivo para o indivíduo continuar no drama que está sendo apresentado. Então nós nos deparamos com interesses que dialogam com um passado que nós estamos tentando nos libertar. Quando a gente entra, por exemplo, no território da filosofia, da psicologia, da antropologia, o objetivo é a gente buscar recursos para enaltecer o que de melhor podemos ou devemos fazer. Ou seja, eu estudo a história para aprender com a história, não repetir os erros pregressos. Eu estudo a psicologia para compreender que na minha intimidade eu tenho o lado luz e o lado sombra. Eu tenho o passado que emerge. Independente da escola psicológica, o objetivo é terapeutizar, é resolver as questões internas, não é mesmo? Em filosofia, encontrar o sentido da vida, o despertar da consciência a partir de valores, virtudes, sabedoria, amor. As religiões, dialogando com a imortalidade da alma conforme a sua doutrina. A maioria no mundo atual pautada no domínio, na política com o mundo espiritual, para encarcerar, para impedir. No não pode, não deve, não pode, para se ter virtude. Mas é um freio importante. E o futuro? O futuro é uma luz que convida. E desde que o mundo é mundo, o homem se interessa pelo saber, pelo conhecimento. Então, para a gente dialogar com essa nova fase, nós temos que, então, ter a coragem, a resiliência, a fé, a inspiração para entrar no cenário e dar um recado. E no diálogo com a emigração, ou seja, a partida dos espíritos retardatários que não devem voltar ou que só devem voltar depois de melhorados,
nós estamos sendo chamados como cristãos para dar um recado, contribuindo com eles, contribuindo com todos, inclusive conosco, consigo próprio. Por quê? Uns podemos ajudar os outros, mesmo aqueles que, em tese, serão chamados para outros lugares. Quando há uma derrocada, uma queda, nós perdemos também. Da mesma forma, o soerguimento. Quando um homem soergue, apoiado nos valores humanos, a humanidade também é vitoriosa. Então, eu estou falando de unidade. Eu estou falando de família. E a família, para ser soberana, autêntica, vitoriosa, família é construída por sentimentos nobres, por fraternidade, por justiça, por respeito. Então, espíritos atrasados, somos ainda? Até quando? Vamos trabalhar pelo progresso pessoal e coletivo. E com Jesus, a marcha pode ser mais qualificada, mais acelerada. É o que o Kardec quer dizer. Para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar, é uma frase que Kardec escreveu no século XIX, talvez vislumbrando um progresso muito mais rápido, porque ele olhava para o passado e via uma lentidão. E, ao mesmo tempo, no século XIX, ele vislumbrava com um equipamento de alta tecnologia, né? Vamos falar assim figuradamente, que tudo iria modificar muito rápido. Ele errou? Não. Lembrando que Kardec era um espírito de alta envergadura que estava num corpo de carne com muitos limites. Mas como um visionário, a visão, a percepção avançou demais no tempo. E na hora de expressar, ele usou o relógio humano. Porque meio século não é nada perto de um calendário cíclico, por exemplo, que o próprio Kardec colocou, de 28 mil anos. E vocês sabiam que nós estamos chegando na culminância desse período? Agora. 28 mil anos de civilização. Então vai se abrir outras dezenas de milhares de anos. Então, se você espera mudanças drásticas a curto prazo, você vai se desiludir. Porque não é assim que funciona. Aí eu posso concluir dizendo, da mesma forma, ter a pretensão de vencer os vícios, as imperfeições, só porque virou a chave, porque vestiu o traje de religioso, ou porque desencarnou, nós vamos ficar entristecidos, porque não é assim. Nós temos que construir um edifício que sugere eternidade e infinitude. Tempo eterno, espaço infinito. É a jurisdição divina que nos concede. Ah, Carlos Alberto, mas eu não dou conta nem de olhar depois da cerca aqui de casa. Mas você vai conseguir, em breve, olhar além da cerca. E parafraseando o Roberto e o Erasmo, além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para se viver em paz? Com Kardec não deve ter, tem. Com Jesus, afirmativa, ela é direta para o coração. A casa do Pai há muitas moradas.
E ele começa dizendo, então não se turbe o vosso coração. Por que temer? Por que sofrer? Mais do que a própria dor já sugere. Compreenderam? Então vamos positivar. Vamos trabalhar com fé. A sua mente é o campo para você operar. O ambiente externo reflete o investimento interno. Não esqueça disso. Porque a vontade é um impacto determinante para diluir todas as sombras. Para vencer as doenças, começa pela mente. Eu vou progredir. Essa é a meta. Ah, mas é muito vago. Não. Não é vago, não. É muito concreto. Basta você observar o seu limite. Aí você começa a vencer assim. Quer um exemplo? Você sabe fazer arroz? Ah, Carlos Alberto, nessa existência eu não sei cozinhar. Tá aí. Uma dica para o progresso. Como anda o relacionamento? Nossa, tá complicado. Tá aí a dica. Progrida. Ah, progredir é me libertar, não é? Sim. Libertar da ignorância. Como assim? Porque se você pensa que o relacionamento é receber, comece a avaliar que o relacionamento é dar. Porque se você não der, você não recebe. Ah, então é uma troca. Depende do ponto de vista. Porque dar com qualidade, com altruísmo, com caridade, nós vamos compreender que não tem que ter resposta. Ah, mas é muito motivador, porque você ainda é vaidoso. Ah, mas como assim? Começa a amar, ama, progrida no seu amor. Você vai verificar que só por amar você já será feliz. Inclusive porque o amor é infinito. O amor é eterno. Opa, espaço e tempo de novo? Sim. Porque, na verdade, quando você ama, o seu amor expande por todas as partes. E ele não acaba. Significa que o ente que você ama também vai vibrar nessa faixa que para você é filosofia, porque ainda não está sendo concreto. E um dia todos estarão juntos, vibrando na mesma faixa. E tanto você quanto ela não se preocuparão mais em respostas, em aplausos, porque o amor se tornou limpo, puro, nobre, belo, justo, encantador, romântico, não só na terra, mas em todas as partes. Com isso, amigos, Deus nos concede o tempo, nos concede o espaço, as oportunidades. E a questão que Kardec propõe de velocidade, nós podemos hoje dialogar com a qualidade. Pois com qualidade, tudo se intensifica e se torna instantâneo. Pegaram aí agora? Então não avalie, é a proposta. O que Kardec está falando sob o ponto de vista temporal, com a percepção do relógio humano. Pois o que importa para os espíritos é o presente, e o presente é eterno. O papo filosófico, agradável, mas o nosso tempo caminha. E daqui a pouco nós temos que atravessar os portais que vão se abrir para a realização do que nos compete. Por isso, chegou o momento mais esperado do nosso encontro. É hora de recebermos os nossos visitantes além-túmulo, os nossos professores, as nossas amigas. Olha, temos um espírito que tem nos visitado muito e eu começo a depreender que ele tem muito que nos ensinar. Ou nós
estamos tendo dificuldade de aprender. Então, como há misericórdia e amizade, e o amigo não exige, o amigo se sente feliz estando com o amigo. E até afirmam por aí no mundo que a gente não escolhe amigo. São eles que nos escolhem. E eu tenho para mim que Emmanuel e os espíritos bondosos nos escolheram para amigos. Nossa, Carlos Alberto, nós somos dignos? Somos sim. Pois nós temos voltado os nossos olhos e corações para o que eles nos dizem. Não é assim? Pelo menos Gênesis no Lar dialoga todas as manhãs. E hoje retorna o amigo, Emmanuel, com uma das mais belas páginas. Anota, guarda, estuda, porque se você ler essa página todos os dias, sempre terás elementos. Intitulada Muralha do Tempo. Espírito da Verdade é o livro. Reuniões realizadas, Chico, os amigos, com a presença dos espíritos. Nesta ocasião, foi estudado o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. E Emmanuel comentou, inclusive, escolhendo o versículo do Evangelho de Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Prepare aí. Agora nós vamos entender o que seja muralha do tempo. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem. Toda porta constitui passagem. Que passagem é essa, pessoal? Vamos lá. Passagem. Toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Olha que a gente falou, a geração que está deixando e a geração que está chegando. Então tem uma porta. Porta desse modo é peça arquitetônica encontrada em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus? A que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior. Desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas.
Porta larga é entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos ou atravessemos a muralha. Pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Prepara aí, hein? Agora o Emmanuel vai dar aquele toque. Sempre benévolo, indulgente, mas bem firme. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola, momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Agora ele dá as mãos, senta conosco com muito carinho e fala como um amigo carinhoso, inclusive se colocando na roda, no grupo. Renovemo-nos, pois, todos, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Emmanuel. Amigo, amiga, pessoal, é simples assim. Como Carlos Alberto, simples assim. A mensagem é para o coração. Por isso é que ela é simples. O Emmanuel está dizendo, vamos dar as mãos? Vamos nos renovar em Cristo. O que significa? Não basta renovar apenas conceitos filosóficos. Em Cristo é recolher o aprendizado filosófico e transformá-lo em motivação, em elementos, em conhecimento para desenvolver inteligência, aplicando no dia a dia, passando pela porta estreita, antes a porta larga. E eu vou dizer uma coisa, fazendo um paralelo com a figuração trabalhada do mundo antigo e do mundo novo. Nós temos o livre-arbítrio. O ato do dever consciente está à nossa porta. Mas podemos escolher ainda a porta larga. A porta larga nos matricula na repetição. É o passado. Então nós podemos continuar saudosos acerca do passado, do menor esforço, da ilusão, da egolatria, do que foi listado pelo benfeitor. E diga-se de passagem,
essa saudade, ela vai dialogar com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua memória. E nós sofisticamos durante muito tempo para continuar passando pela porta larga. Ok? A porta estreita é do testemunho. Abrir mão, superar a ilusão. A porta larga é egoísmo, separatividade, guerra, sofrimento, doença, obsessão. A porta estreita é trabalho e renovação. É ação no bem. É oração. E como nós temos aprendido, é superação desse passado. Não é simples se desligar, porque o passado magneticamente nos atrai. Se não houver uma adesão ao conhecimento adquirido, a uma tarefa que nos auxilia a veicular a princípios que são, inclusive, trabalhados em grupos, não haverá terapêutica suficiente. O descumprimento da lei divina que propõe que sejamos caridosos, continuaremos incipientes, frágeis, com a imunologia baixa. Vamos dizer assim, expostos a todos os riscos, a doenças, que temos matrizes no nosso próprio corpo perispiritual. A porta estreita é aquela porta que a gente vai abrir mão das personas, das máscaras. A porta estreita é admitir-se como você é. Ou seja, parar de pregar, de vender, de maquiar, de passar verniz para ser aceito pela sociedade. A porta estreita é do testemunho de amor. É amar, é amar, é amar. E vou dizer uma coisa, eu acho que vocês vão me dar razão. Com amor pleno, nem precisa de porta. O amor nos coloca no passado com autoridade. O amor é uma passagem para o futuro e a gente nem percebe mais, porque estaremos focados no trabalho com Cristo. Quem trabalha, quem está na lida, não tem tempo nem para pensar bobagem. Compreender? Pessoal, aquém da muralha o passado e o presente. A definir que essa muralha está um pouco à frente do próprio presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. Que Deus nos abençoe para que a gente possa passar por esses portais com os amigos, com os entes queridos, com Jesus, mas acima de tudo, conscientes que a tarefa é nossa, que nós somos responsáveis por escrever o próprio destino. Assim, que estejamos conservando alegria e esperança, convertendo o tempo em dádivas da felicidade maior. Concluo com um pensamento que me visita. O tempo é o senhor do destino. Seja o senhor do tempo. O tempo de Deus, não o tempo dos homens. Não vou explicar, porque dá uma outra palestra. Mas pense nessa frase que eu estou deixando. Seja o senhor do tempo. Do tempo de Deus, não
do tempo dos homens. E que esse tempo possa então ser convertido numa felicidade maior. Encerro dizendo: o tempo com vocês, estar Gênesis no lar, participante, vai ficar guardado no fundo do coração para a eternidade. Um dia voltaremos os olhos para este momento, que vai estar escrito no nosso passado. E a saudade, a memória afetiva, vai fazer luz. E nós vamos agradecer a Deus. Ó Senhor, muito obrigado por aqueles encontros. Como foi importante para minha retomada nas faixas superiores. E olha, gente, eu tenho aprendido com os antigos, com os espíritos experientes, que o tempo corre numa velocidade inimaginável quando a gente tem a percepção do futuro conjugado com o passado. Sexta-feira é um dia muito especial. Que Deus te abençoe, que os bons espíritos estejam na sua casa, no seu coração, e que nesse momento possamos também vibrar por todos aqueles que estão sofrendo pelo caminho. Que a luz, que a paz possa envolvê-los. Não só agora, mas sempre. Muito obrigado pela sua participação. Que possamos ter um final de semana de muitas bênçãos. Valeu, pessoal. Valeu.